Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui de Marta Maria. Hoje nós estamos gravando de São Paulo, aqui no Brasil, no estúdio do Central das Escrituras. E nós estamos aqui com Ava, grupo vocal. Estão faltando 5 meninas, mas muito obrigada, meninas, por vocês estarem aqui gravando conosco. Eu falo conosco, parece que eu e as outras Marta Maria estão aqui, né? Mas eu sinto que elas estão no coração. Então... Mas vou apresentar um pouquinho de cada uma e o que eu tenho em comum com cada uma. Tá bom? Antes da gente entrar... Bom, vamos então só falar que a gente está cobrindo aqui de 4 a 10 de novembro. Eu vos falo como se estivesseis presentes. Mórmon, de 7 a 9, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a Nara Leonara. Ela é minha conterrânea. A gente é cidades bem próximas, né? Interior noroeste fluminense. Isso mesmo. Sou de Campos, né? Isso. Moro aqui em São Paulo já faz 20 anos, sou casada. Tenho 5 filhos. O mais velho tá indo pra missão, inclusive hoje pegou o visto, né, pro México. Então, nossa família tá muito feliz. Parabéns. E faço parte do AVA já faz quase um ano. E tô, assim, super feliz de estar aqui no que podcast. Gostoso. Obrigada, Nara, bem-vinda. Vivian, querida. Eu descobri que ela é filha do presidente de missão do meu marido, presidente Elânios. Que legal. Olha que legal. Fala um pouquinho de você pra gente. Meu nome é Vivian, sou casada também com o Rodrigo, tenho 4 filhos e amo estudar as escrituras, então tô super feliz de estar aqui e admiro muito o trabalho que vocês fazem. Obrigada. Pri, querida Pri Mótola. Então, assim, ela tem um sobrenome bem parecido com o da Lelê, ou seja, elas são irmãs. Mas todo mundo que tá assistindo já percebeu que elas são muito, muito iguais. E é minha amiga, a gente já tem amizade há muitos anos também, né, Pri? Fala um pouquinho de você. É um prazer estar aqui também. Então, eu sou Priscila, sou casada com César, tenho 2 filhas. Uma faz 7 meses hoje, no dia da gravação. Mas vai ter um pouquinho mais depois. E a Lara tem 5 anos. Então, são as minhas 2 meninas. Adoro também o podcast, acompanho vocês. Faz tempo, desde que começaram também. Dá vários toques, os erros ortográficos, teve as colocações, a gente adora, não passa nada, e a gente adora. É muito bom. Bastante. E é isso, eu trabalho com tradução, né, atualmente. E é isso, vários projetinhos aí também, né, por fora. Estou feliz de estar aqui também. Muitos hinos que vocês cantam em português, teve algum dedinho. Da Pri, ela é maravilhosa, todas são muito animadas. Obrigada. E vocês estão no grupo, a Nara falou que tá... Há um Há um ano. ano eu tô desde o início. Desde o Quase início. 3 anos. Quase 3 anos. A Eu também. Pri também, né? No começo. Nós 3. Nós 3. E agora, essa aqui é a Thalita, minha cunhada, Thalita Carvalho. E Pois fala um é. pouquinho de você, tá? Então, sou Thalita Carvalho, né? Agora você é Gonçalves. É verdade. Então, sou casada com o Thiago, seu irmão. E moro já em São Paulo desde que casei, né? Na verdade, sou nascida em Santos, morei muito tempo no Paraná, né? Sempre estive por lá. E tenho 3 filhos também. A minha área é a área da regência coral, do canto coral. Então, tenho essa paixão por isso. Estamos aqui com as meninas do AVA porque temos esse vínculo, né, que começamos esse projeto juntas. Então, é um privilégio para nós estarmos aqui com vocês e participar desse projeto também tão lindo que vocês fizeram. Acho que foi quase mesmo... Eu acho que foi um ano depois, né? Alguma coisa assim. Verdade, Tinha uma semelhança quando a gente iniciou o AVA e vocês com Marta Maria, né? Então, a gente fica muito agradecida mesmo de estar aqui com vocês. E eu, especialmente, me sinto até assim, puxa. Tomara que a gente consiga compartilhar alguma coisa. E sentimos falta das outras que não puderam estar conosco aqui. Tanto do Marta Maria quanto do AVA. É Ia ser verdade. episódio de umas 5 horas. Nossa. Imagina. Iam ser 14 mulheres juntas. Ia dar muito certo mesmo. Então faltam 5 meninas do AVA aqui e mais 3 do Marta Maria. Mas meninas, na verdade é um privilégio pra mim. Eu amo o grupo de vocês demais. Ah, que bom. A música realmente, ela... muitas vezes as palavras, né? Elas não conseguem muito... Quando a gente fala...
tocar tanto, ensinar tanto quanto a música. É uma linguagem universal, né? E acho que a calma toca. Acho que a gente conseguiu, de alguma forma... Nossa, com certeza. Já fazem 3 anos, né, que existe o AVA, então acho que é um privilégio a gente estar toda semana, poder compartilhar do doce espírito que é mesmo cantar, sentir as músicas, as letras. E aprender juntos. E aprender, também, né? São experiências de vidas diferentes que traz o resultado final, né? Com certeza. E assim, todas temos a vida bem corrida, mas faz tão bem pra gente. Até a que nossa a gente terapia, não né? consegue ficar sem, né? Então, e o canto eu acho lindo, que é a forma da gente tocar as pessoas à distância. A gente Total. consegue conectar. E é interessante como o Senhor, ele une propósitos, né? Eu sei que a vida de cada uma, mas talvez todas tinham esse desejo disso. E o Senhor une propósitos. E como você falou, né, Vivi? Com a internet, hoje com a tecnologia, é uma bênção, porque é um testemunho de Jesus Cristo. E eu sei que vocês cantam, tem músicas populares brasileiras, enfim, americanas. inspiracionais. E isso que é muito gostoso também. Alcance que Total. Exato. Com certeza. E todas as pessoas, todo tipo de pessoa. Então, é um privilégio pra gente receber vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, que a gente sabe que é voluntário, né? E é lindo. Parabéns. Eu adorei, né, a designação, especialmente aí esses capítulos de 7 a 9. Pra mim, eu tive até uma experiência diferente. Foi muito legal. Diferente não. Muito parecida com o que é estudar as escrituras, né? Mas eu agradeço por ter vivido essa experiência, porque para mim as escrituras, elas são vivas. Então, quando você está estudando, parece que elas conversam. E é o Espírito que conversa com a gente. Ele nos faz rever coisas, pensar em coisas que a gente pode mudar. E para mim, com certeza, isso aconteceu nessa leitura. E especialmente por esses capítulos estarem falando, Mormon, ele... são as últimas palavras dele. Isso. Então, de tudo que ele já tinha pensado, de tudo que ele já tinha ensinado e vivido, ele compilou, ele selecionou falar essas coisas. Então, para mim, isso teve um impacto muito grande de, poxa, deixa eu entender quais são essas últimas palavras que ele trouxe para nós. E ao ler, ele fala algumas coisas assim, né, que eu até queria dividir, que ele fala, eu trouxe esses próximos capítulos como se fosse uma entrevista pessoal. Eu me senti numa entrevista. E foi incrível. Para mim, foi uma excelente autoanálise. Eu sou terapeuta, não comentei, mas a gente tem o costume de fazer autoanálise. A gente faz. Ótimo. Ela traz isso. Ótimo. Então, ele fala assim, sabeis que sois da casa de Israel, nós como membros da igreja, através das nossas bênçãos patriarcais, né? A gente tem essa noção de ter ser adotado, né, para uma das tribos. Foi muito legal para mim ouvir isso. Ele fala, sabei que vos deveis arrepender ou não podereis ser salvos. Então ele chama a gente ao arrependimento e ele vai muito para o básico do evangelho, para as coisas puras, simples, que é realmente a gente estar puro para um dia voltar ao encontro do Senhor. E eu queria trazer esse outro para a gente discutir um pouquinho, que me chamou a atenção, que foi, sabei que deveis abandonar vossas armas de guerra e não mais vos deleitar com derramamento de sangue. E eu pensei, né, a gente não tem mais armas de guerra, a gente não está em guerra, e isso para mim tocou como se fosse, quais são as minhas armas de guerra? O que eu faço para contribuir com discórdia, para tirar o espírito na minha vida? Onde que eu tenho que melhorar um pouquinho e mudar nesse sentido de estar em separação com o próximo, né? De não amar o próximo como a mim mesma. E fiquei pensando nisso. Algumas coisas vieram em mente, né? De, às vezes, fazer uma crítica, às vezes falar de uma forma um pouco mais ríspida. E até as agressões que a gente comete, né? Que eu pensei bastante sobre isso. Eu tava lembrando do discurso As Palavras Importam, né? Do Elder Rasband. Isso. Dessa última conferência, tava pensando muito sobre isso, né? Como elas realmente importam, como elas podem, acho que ele até fala sobre isso também, né? Como elas podem ser armas mesmo, assim, contra, ou podem ser maravilhosas, podem tanto fortalecer quanto machucar alguém, né? Então, a nossa boca, como a gente trata as pessoas, né? É uma arma que muitas vezes a grosseria a gente pode enterrar,
né? Podemos enterrar essas Eu acho armas, né? legal que você começou, Vivi, falando sobre esse saber que sois da casa de Israel. Antes de ele chamar o arrependimento e falar sobre isso, essa é a sua identidade, né? Então, no começo de uma mensagem tão importante, vocês são filhos de Deus, vocês são da casa de Israel. E aí, assim, por isso vocês não só têm direito a essas bênçãos, mas têm uma responsabilidade de fazer certas coisas, né, a certa altura. Então, para mim foi muito marcante também esse começo, né? Essa é a sua identidade, agora vamos viver de acordo, né? O que a gente tem que fazer para viver de acordo com essa identidade? E por sermos filhos de Deus, somos capazes de estar à altura do que vem, né? Ele vai cobrar várias coisas da gente aqui, né? Para que a gente esteja preparado realmente para esse dia de voltar à presença de Deus. Ele sabia que ali o povo dele, enfim, tanto os lamanitas quanto os nefitas, o Senhor já tinha, né, assim, ia destruir, estava limpando a terra, exato. E ele sabia que esse registro não ia ser para agora. Né? Então, por isso, eu gostei muito que você está falando dessa reflexão que a gente pode fazer para nós mesmos. Por isso, porque é para nós, para os gentios, né? Para os nossos dias. Perfeito. E depois ele continua, né? Essa coisa do derramar sangue seria causar sofrimento no próximo, né? Eu conectei com que isso. Legal. E depois... saber que deveis ter conhecimento de vossos pais. Aí foi meu puxão de orelha, eu vou confessar. Eu pensei em genealogia. E eu falei, poxa, como eu não tô, né, fazendo como deveria, eu vou ao templo, imprimo ali na última hora, né, aqueles que já estão prontos, que hoje tá muito fácil, muito simples, tudo. Mas realmente me dedicar, sentar, a vida é muito corrida, às vezes eu não tô. E aí o Espírito me pegou, foi uma experiência interessante. E depois ele fala de arrepender-vos de vossos pecados e iniquidades e crer em Jesus Cristo. E ele fala de Cristo, fala da ressurreição e fala da redenção, que eu achei muito lindo. E esse arrependimento também acho muito interessante que... por que a gente lê várias vezes o mesmo livro? Né? Por que a gente estuda as Escrituras continuamente? Por que a gente vai à igreja todos os domingos? Porque cada vez a gente vai ter um pouquinho mais de consciência daquilo que a gente precisa fazer. Talvez um ano atrás... Uma maturidade diferente. De enxergar. Eu costumo falar que tem várias formas de a gente cumprir os mandamentos. A gente pode cumprir, às vezes, sei lá, guardar o dia do Senhor é uma coisa que eu faço com perfeição. E eu posso ser perfeita naquele mandamento. Mas, em outras coisas, às vezes eu vou entender, não, na verdade eu não era perfeita, eu posso fazer melhor. Então, essa consciência da gente se ver para que um dia a gente possa estar sem mancha. Né? E sem mancha, a gente precisa primeiro entender quais são as manchas. Se eu não reconheço e não percebo aonde que eu estou manchado, onde que eu não estou fazendo, como é que eu vou apagar essa mancha? Perfeito. Muito bom. E para finalizar essa parte, ele fala algo que me emocionou muito, até postei lá para as meninas, né, quando eu estava lendo, que ele fala, então, da ressurreição, então, através do sacrifício de Cristo, todos nós vamos ser restaurados à vida, nós vamos ter esse direito, né, de voltar a viver, o que é algo glorioso. Eu conheço pessoas que não acreditam, que acham que acabou. Imagina como é viver pensando que... Não há ressurreição? Não há ressurreição, que isso aqui é isso e acabou. A gente vive com essa bênção de saber que não acabou. E que aqui vale a pena, que tudo que a gente fizer vai ser restituído. E se eu fizer o bem, eu vou ser restituída ao bem. E não tem como eu ser restituída ao bem se eu não for boa. Ou se eu não me arrepender e usar a redenção de Cristo, né? Por isso que eu acho tão lindo que ele fala do Evangelho puro. Todas as coisas puras do Evangelho estão aqui. E para finalizar, então, ele fala o que vai acontecer, né? Se a gente conseguir fazer usar da redenção, de tudo que Cristo, por ele, pagou nossos pecados, se a gente se arrepender de verdade, ele fala... efetuou a redenção do mundo, por meio da qual foi declarado inocente em sua presença no dia do juízo. Terá permissão para habitar na presença de Deus em seu reino, para cantar louvores continuamente com os coros celestiais, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que são um Deus, num estado de felicidade que não tem fim. Né, Ava? Tem alguma coisa para dizer? O que mais que a gente gostaria de estar fazendo para a eternidade?
O que é muito interessante é que, como eles tinham pouco espaço, né, nas placas aí para escrever, e já estavam, né, todo em guerra, perigo de serem mortos, né, eles realmente foram bem objetivos, como se estivessem falando para nós, né, O e mais realmente importante é isso. o mais importante, Isso. então, foi como se o profeta Mahoma, ele realmente ele fez um resumo do plano do Pai Celestial, e chegou na ressurreição, e chegou na vida eterna. Então, é um capítulo muito especial mesmo, porque ele é bem, bem objetivo. Eu acho que também foi uma reafirmação, eu penso assim, para si mesmo. Claro que foi para nós também. São vários propósitos que ele cumpriu ali. Mas para ele mesmo, porque ele estava sozinho. Acabou ali, ele estava sozinho. E ele precisava, no propósito dele, falar nos o que intentes realmente dele. mais importa. Exatamente. E se apegar àquilo para ele poder continuar. Né? E graças a isso, a ele ter sido fiel e ter segurado na barra de ferro, né? Mantido no propósito, nós hoje temos o livro de Mórmon. Eu fico pensando se fosse a gente, né? Que o Senhor falasse assim, olha, você vai ter que escrever aqui alguma coisa que você vai deixar para sua posteridade, para os seus netos, que você não tá vendo, mas você sabe que um dia vai ler, né? Eu acho que a gente escreveria parecido, né? Olha, você é filho, esse aqui são seus pais, né? Aquilo, É assim, não precisa desesperar, se a morte Essa vier, vai ter ressurreição, essa é a promessa. Então, é muito gratificante, né? Porque como mãe, né? Nós aqui como mães, a gente quer deixar o que realmente mais importa para os nossos filhos. E às vezes a gente cobra coisas que realmente não importa deles, né? É mesmo. Então, para eles terem esse amor pelo evangelho, que a gente para a pessoa escrever da forma como ele escreveu, ele tinha esse evangelho enraizado, né? Então, eu como mãe fico me refletindo, né? O que eu vou fazer para que os meus filhos, eles tenham enraizado esse evangelho, essa doutrina, e que sejam capazes de passar como eles passaram para nós. Que bênção ter o livro de Mórmon, né? Sim. E aí que entra tem que entesourar. o ponto, né? O ponto central que ele já começa a prever nos capítulos seguintes, de que de fato esses registros precisariam estar nos nossos dias, né? De que de fato o livro de Mórmon seria a essência do evangelho do Salvador Jesus Cristo, a maior herança que a gente pode compartilhar com os nossos filhos, né? E acho que começa a entrar essa reflexão, puxa, até que ponto eu dou o devido valor ao livro de Mórmon? O que ele traz de efeito na minha vida e qual é o efeito dentro do meu testemunho, né? Acho que todo mundo... Eu tive a oportunidade de servir uma missão de tempo integral em Fortaleza. Eu sei que a Narinha fez também, né? Também, fiz Campinas. Tu também fez. Cuiabá. Aliás, na minha apresentação eu pulei um monte de coisa. Né? A gente vai contando isso aí. Mas eu fiquei, quando eu li alguns desses capítulos, eu fiquei pensando muito nesse ponto aqui, sobre... Parte do diferencial quando a gente ensinava muitas pessoas o fato de termos o livro de Mórmon. E por muitas vezes eu me pegava ensinando pessoas e falava assim, mas como é que eu posso demonstrar para essa pessoa que esse livro é verdadeiro? E a gente já sabe que os missionários sempre vão fazer aquele espírito que se encontra lá em Moroni, né? Que deveis pedir, né? E o Senhor, por meio do Espírito Santo, vai revelar a verdade de todas as coisas, né? Ele permitirá que se a gente orar e perguntar, nós vamos ter as nossas próprias respostas. E acredito que cada um de nós, individualmente, deve ter feito isso em algum momento da nossa vida, para saber o quão valioso ou se isso realmente é verdade. Mas o que eu fico pensando é que existe uma trajetória durante a nossa vida que passou da fase onde a gente acreditou naquele momento que o livro de Mórmon é verdadeiro, mas que a gente precisa continuar nutrindo e entendendo por que ele é tão valioso. E aí eu me lembrei de uma coisa que tanto eu quanto o Tiago, né, o meu marido, a gente, curiosamente, também compartilhava esse sentimento quando ensinou com os missionários, né? A gente compartilhou um com o outro. E aí eu queria trazer para vocês, na verdade, a introdução do livro de Mórmon. E o que muitas pessoas, às vezes, deixam de prestar atenção é que, pelo menos para mim, né? Eu tenho um testemunho muito forte de que o livro de Mórmon é verdadeiro e de tantas doutrinas e princípios importantes que são revelados aqui, que testificam do Salvador Jesus Cristo e da sua restauração e do seu evangelho, de tudo que a gente precisa nessa terra, como você mesmo descreveu no capítulo anterior, né? De que vamos nos preparar ao encontro dele. Mas quando a gente tem esse testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro, é que entra aqui esse trecho da introdução
que não há como negar todo o resto. Ele fala que nós devemos ponderar no coração a mensagem que ele contém, depois perguntar a Deus se essas coisas são verdadeiras do livro de Mórmon. Ok, a gente vai fazer isso. Mas depois que a gente fizer isso, é que a parte que muito me cativa, que diz assim: os que obtiverem pelo poder do Espírito Santo esse divino testemunho, saberão então, pelo poder de Deus, de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Então esse é o primeiro ponto. Se a gente acredita que o livro de Mórmon é verdadeiro, então a primeira coisa que a gente sabe, que é um testamento de Jesus Cristo, sim, ele é o Salvador do mundo. Depois ele fala que José Smith é o seu revelador e profeta nesses últimos dias, ou seja, então a restauração do Evangelho por meio de um profeta, José Smith, foi real, porque eu acredito que o livro de Mórmon é verdadeiro. E depois ele traz o terceiro ponto, e a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, é o reino do Senhor estabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Quer dizer, mais um ponto que não tem como negar, se ele é verdadeiro, então eu sei que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que José Smith foi o profeta da restauração e que a Igreja de Jesus Cristo é o reino estabelecido para trazer todos esses convênios e as coisas que nós precisamos. Existe até dentro do Vem Segue-me da semana, existe um discurso, né, do presidente Nelson, de 2017, e ele fala, né, assim sobre, ele conta aqui, se lhe oferecessem diamantes, rubis, entre o livro de Mórmon, o que você escolheria, né? Mas o que eu gosto muito do que ele cita mais pra frente, até no final na nota de rodapé, ele fala assim, o que o livro de Mórmon é? É um outro testamento de Jesus Cristo. O que ele afirma? E ele vai dizendo, né? Puxa, ele afirma que ele é o quê? Ele traz a divindade de quem? De Deus e de Jesus Cristo. Então, ele vai trazendo conceitos e princípios que são claros a nós sobre o que devemos fazer aqui, desde sua expiação, desde a queda, a sua expiação, a ressurreição e aquilo que nós podemos viver ao longo da nossa jornada terrena. É uma preparação. Então, se a gente tivesse o perfeito conhecimento do quão precioso é o livro de Mórmon, talvez a gente nunca questionaria todo o outro lado, o resto que a gente talvez pode dizer assim, será que é verdade? Uma vez que a gente acredita no livro de Mórmon, tudo é verdade. Acho que é interessante também frisar, né, que tudo bem o nosso testemunho vir aos poucos. Aos poucos. Né? Essas coisas, elas estão interligadas, mas pode tomar um tempo, né? E aí me lembra também daquele discurso do Elder Holland, de duvide da sua dúvida, né? Antes da sua fé, da sua crença. E tudo bem, então, se eu adquirir um testamento do livro de Mórmon, mas não sei ainda se Joseph, né, restaurou, tá, vamos aos poucos, né? Estuda agora esse próximo assunto, mas acreditando de que é verdade, né? Duvidando da dúvida e não da fé. Sem desistir, né? Sem desistir. E um dia você vai ter esse testemunho completo, né? E o que eu acho, assim, bem interessante, né, aqui na história, né, toda do profeta Mórmon, que vem Moroni, né? Ali sozinho, né? Ele fala no capítulo 8, né, que o pai foi morto em combate, né? E eu fiquei muito interessante, achei o versículo 3 de Moroni 8, né? E meu pai também foi morto por eles, e eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro a ordem de meu pai. Esse eu cumpro a ordem de meu pai me chamou muita atenção, essa frase. Esse capítulo 8, o início dele é mais assim mesmo, contando a história, né? Não, parece não ter grandes ensinamentos, mas essa frase me ensinou bastante, porque mostra a fidelidade de Moroni, né? Mesmo ali se sentindo sozinho, né? Quem de nós já não se sentiu sozinho em algum momento da nossa vida? E ele literalmente não estava só se sentindo sozinho, ele realmente estava sozinho. Já tinha morrido todos os parentes, ele fala. Todos os meus parentes morreram, meu pai. E meu pai foi morto em combate, bem como todos os parentes, e não tenho amigos, nem tenho para onde ir. É o cúmulo da solidão. E até quando o Senhor permitirá que eu viva, não sei. Sabia nada que ia acontecer. Podia vir uma manita lá qualquer hora, né? Pegar ele. Exatamente. Tem até o vídeo, né, que acompanha os estudos do Vem Segue-me, que mostra ele caminhando e sozinho, e se escondendo e tendo que carregar essas placas.
Então, o testemunho que realmente ele teve que ter para não desistir no momento de solidão dele, né? Uma das maiores dores do ser humano é a solidão. Né? Nós somos seres relacionais, né? Precisamos estar sempre em contato com pessoas. E essa solidão tremenda, né? Sozinho mesmo, não tinha com quem contar, extrema, é uma causa de sofrimento muito grande. Mas ele, por conhecer Cristo, por ter essa esperança em Cristo, ele conseguiu guardar. Ele estava bem, né? Você percebe que ele estava ali pensando em quem? Na gente. Ele estava preocupado com o propósito dele. Verdade, ele foi fiel. Primeiro ele pensou em cumprir as ordens do pai, que o pai tinha ordenado, que era para ele escrever as coisas, e ele fala, eu não tenho muito espaço para escrever, então eu vou escrever aquilo, como a gente falou, que era o que mais importa, né? E eu queria compartilhar uma experiência pessoal, né? Que eu já me senti assim, né? O Benseg me pergunta, né? Você já se sentiu sozinho em algum momento no cumprimento dos mandamentos e teve que ser fiel, teve que continuar? Eu acho que cada um de nós aqui já sentiu, né? Eu lembrei de épocas da universidade, né? Quando os princípios que eu vivia não eram os mesmos que os meus amigos viviam. Mas eu lembrei de um específico da história da minha juventude, né? Em 2001, mais ou menos, 2001 e 2002, eu participei por 2 anos seguidos da Conferência das Nações Unidas. Eu fui representando o meu povo da minha cidade, né? E fui falar sobre família e os valores da família. Naquela época, estava fazendo 10 anos que a Declaração Universal do Direito das Crianças tinha sido feita, né? Então, estava fazendo uma revisão. A ONU, com todos os países reunidos, estavam revisando para ver o que realmente ia ficar na declaração. E o conceito de família, há 20 anos atrás, estava sendo muito atacado. O conceito de família, como o Evangelho de Jesus Cristo prega, né? A proclamação a família prega. A família, pai e mãe, né? Envolvidos no ambiente de amor, de união. Então, a gente sabe que isso é o melhor para as crianças do mundo, né? E eu, participando daquela conferência, o meu trabalho era esse, era falar sobre as famílias, né? Com as pessoas que eu conhecia, as diplomatas, né? Ali naquele ambiente. E, em certo momento, eu me entristeci, porque mesmo dando o meu discurso lá e falando sobre isso, parecia que nem minha voz não fazia efeito, né? O mundo estava caminhando para ser diferente do conceito que a gente tenta, como cristão, levar de família, né? E daí eu comecei lá mesmo, era maio de 2002, isso. Lá mesmo eu falei assim, não, eu já estava com 21 anos e eu fiquei pensando, eu sei onde eu posso fazer uma diferença, eu sei onde eu posso falar sobre a família, onde eu posso falar que as famílias são eternas, né? Eu posso agir localmente para tentar mudar o mundo globalmente, né? Era um conceito da época isso, né? A gente agir localmente para mudar as coisas ao nosso redor globalmente. Então, eu tive um testemunho e um desejo de servir missão, né? Então, esse foi o modo como eu consegui continuar fiel, mesmo me sentindo sozinha no que eu acreditava, né? Eu falei, se eu fizer a diferença na vida de uma família, que eu mostrar o livro de Mórmon, que ela tiver o testemunho do livro de Mórmon, ela vai poder um dia ir ao templo, e aquela família, aquela criança, né, que eu tanto falava, estudava direito universal da criança. Eu falei, é melhor fazer diferença numa cidade, né, eu servi missão em Campinas. Então, quantas famílias eu não pude bater na porta da casa, né, ensinar sobre realmente esses princípios do Evangelho. Então, Moroni, ele fez isso, ele estava lá sozinho, ele teve que acreditar que nós um dia íamos ler isso aqui. Então, ele foi fiel e conseguiu obedecer, cumprir o mandamento do pai dele, né? Como ele fala, cumprir a ordem de meu pai. Não foi nem a do Pai Celestial primeiro. Foi a ordem do pai dele que tinha, né, ordenado para ele escrever nas placas. Então, eu sinto, assim, muita gratidão por poder também hoje ter a minha família, né? E poder tentar fazer a diferença na minha família, né? Estabelecer esses princípios com os meus filhos. Na aula de domingo passado, eu fiquei pensando e compartilhei que eu não me lembro muito das coisas que meus pais ensinavam nas escrituras, né? Mas eu me lembro que eles se reuniam para ler o livro de Mórmon com a gente. Então, essa lembrança me mantém um amor pelo Evangelho. Porque eu me lembro que eu dormia, e chegava na minha vez, meu irmão me cutucava. Nara, você é o próximo versículo. E às vezes estava babando, assim, né? E aí eu lia... Você dorme até hoje, Nara? Até hoje eu falo que eu sinto uma paz tão grande na reunião familiar que acabo dormindo. Meu marido às vezes fica um pouco chateado. Ele fala, Nara, você dormiu de novo. Eu falei, mas é a paz
E aí eu tenho essa imagem do meu pai, a gente pequenininho, 4 filhos, né, na cama ali deles, muitas vezes, porque nessa época que a gente se reunia bem cedinho, não tinha seminário diário. Depois a gente ficou adolescente, seminário diário, então não precisava mais se reunir para ler o livro de Mórmon bem cedinho. Era à noite. Mas assim, meus pais foram muito melhores do que eu sou, nesse quesito de reunir a família. Não que eu não faça isso com a minha família, mas eles incutiram isso, né? Com certeza. Então, eu tenho certeza que meus filhos também não lembram de grandes coisas de quando a gente... Não são grandes sermões que vão trazer esse amor, né? São pequenos esforços. Mas acho que esse é o ponto, né? Existe uma constância que a gente pode desenvolver um hábito, né? De diariamente, que é mais importante o hábito. Com certeza. E ter o amor pelo Evangelho, ou pelas Escrituras, ou no caso aqui especificamente pelo livro de Mórmon, encarar como Moroni encarou, puxa, quais são as minhas responsabilidades? Nós como mães, né? Eu acho que é um princípio importante de que cada esforço, cada coisinha vale. Eles vão se lembrar. Você lembra desse episódio com a sua família? Eu lembro de ir para a escola no carro lendo as Escrituras, porque era o tempo que dava brecha. E meu pai lendo, meu pai dirigindo, minha mãe lendo o livro de Mórmon, né? Pra gente tentar... E você faz isso também, né, tá? Por quê? Porque às vezes é tão assim, o marido tá num lugar e eu tô em outro, né? A gente tem um monte de compromissos, até encontrar todo mundo à noite, às vezes não dá. Então, pera lá, não, o Vem Segue vai acontecer. Seja como vai ser as circunstâncias, né? E às vezes a gente acha que eles não percebem isso. Mas acho que esse é o princípio de como a gente quer trazer e como a gente vai fazer, que nem acho que fala o próximo tópico, né? Como que a gente vai guardar esses mandamentos, mesmo que todos os outros não façam. A gente vai ser diferente mesmo. Não tem jeito, né? Eu acho que até, e essa parte, né? Achei super bonito o seu testemunho, Nara, porque quando o Moroni estava sozinho mesmo ali, é justamente o título da lição até, né? Eu vos falo como se estivesseis presentes e contudo não estáis, né? Essa é o princípio básico da fé, né? Ele tinha uma fé ali tão grande que a gente ia ouvir as palavras dele. Podia não ver ninguém ali à volta dele, mas a gente ia ouvir. Eu acho que é o mesmo com a gente hoje, né? Falando sobre a família e os filhos. A gente tem que ter essa fé, né? Eu preciso ter fé de que o pouco esforço que eu faço, mais consistente, vai ter um efeito na vida das minhas filhas. Exato. Elas vão lembrar. Às vezes a gente tá naquele último fio de cabelo ali de paciência e estoura, mas a gente sabe que, nossa, depois tem um retorno, né? Às vezes ela fala uma coisa ali que, nossa, ela ouviu, prestou atenção. E é uma coisa que você nem imaginava, né? Então acho que essa fé a gente precisa tentar também trazer para o nosso dia a dia. E você vai comprovar isso, Pri, quando você vê os seus filhos dando testemunho, vendo que eles têm... Que eu passei por isso domingo passado. Meu filho está indo para a missão México-Tampico. E domingo passado foi o último testemunho dele antes dele entrar no CTM, né? Que a gente acredita que ele vai entrar logo. Então, todo mundo no final veio falar assim, Nara, o que você fez? Porque o seu filho, o que vocês fizeram? Vieram parabenizar a gente. Eu falei, não, mas quem deu o testemunho foi ele. Não, mas ele tem um amor, assim, a gente vê que é dele, esse amor pelo Evangelho. Eu falei, olha, eu não sei o que a gente fez, né? É dele mesmo, porque o testemunho é algo muito pessoal. Mas eu acho que foi exatamente isso, o esforço, né? Com certeza. Aquele domingo, aquele sábado que a sua cabeça já começa a pensar assim, amanhã não vai na igreja não, você tá com um pouco de dor na garganta, mas aí a mãe no domingo de manhã arruma aquele som. Eu lembro que era sacrificante pra mim, que eu tinha uns 5, agora eles estão grandinhos, mas eram pequenininhos e meu marido era da estaca, então quem tinha que arrumar, ele foi bispo também, então sempre eu tive que arrumar sozinha os meus 5 filhinhos e ir pra igreja sozinho com eles, então não era fácil, mas eu acho que esses esforços totalmente são os que os filhos veem. O Elder Banner fala sobre isso, tem um corte dessa conversa que ele teve até no Instagram que eu achei, que ele fala que não vão lembrar exatamente os ensinamentos, aprendi naquele estudo que a gente teve 5 horas, 6 horas da manhã, que é o que você falou dos seus pais, eu tenho a mesma experiência, mas e a gente até se emociona de lembrar, né? Porque apesar dos defeitos que toda família tem, que nossos das coisas... pais têm, nossos irmãos, principalmente. São momentos que a gente lembra com tanto amor, por mais que a gente estivesse meio dormindo, meio assado, enfim. Mas a gente lembra. A gente lembra, e é isso. Ele se lembra porque foi estudando
as escrituras em família. Eu acho que né? o que a gente guarda até é o espírito, né? Isso. Aquele bom Isso. sentimento Com que você tinha. certeza. Às vezes tinha briga, às vezes tinha Isso. confusão, mas estavam todos reunidos, né? E Exato. quando estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ali estarei. Então, E o Senhor confirma, né, no nosso coração. E depois a gente lembra, porque o Espírito é quem nos ajuda a lembrar das coisas. Então, puxando o gancho, né, que realmente as escrituras, elas foram feitas para o nosso dia, né? E o Espírito confirma isso, né? E quando Mormon estava tão fiel ao Senhor, no seu propósito, que o Senhor falou para ele, mostrou. Aqui no capítulo 8, no 35, ele fala, que eu vou repetir a escritura que a Pri tinha falado, que é o tema. Desculpa, eu vou começar no 34. Eis que o Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas relativas ao que em breve acontecerá, no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, como o Senhor é misericordioso. Ele estava lá sozinho, mas ele teve várias visões, várias revelações. Porque ele estava lá sozinho, a gente tem falado tanto isso, né? Mas o Senhor mostrou, porque ele era fiel, o que ia acontecer. Ele viu a gente aqui, ó. Ele devia ter visto a gente aqui, tô brincando. Mas, tipo assim, ele viu as pessoas se regozijando. Até no episódio passado, que, né, do 1 a 6, Mormon também fala que seriam lidos dos telhados das suas casas. E a Ana, uma vez, falou num episódio nosso aí, que ela fica imaginando que é o Wi-Fi, que é a internet. Antena, né? Antena que ele via. Como que alguém vai subir e ler no telhado? Mas são as revelações que eles recebiam, era assim que eles conseguiam falar, né? Então eu achei interessante esse detalhe. Mas no 35, ele vai e fala: eis que eu vos falo como se estivesseis presentes, e contudo não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. Né? Então, eu vi também, tá vendo? A gente vê que realmente ele recebeu essa revelação e que isso ia ser cumprido e que realmente tudo que ele estava escrevendo não ia ser em vão. Tudo que ele colocou tinha um propósito. Né? A gente fica, nossa, o livro de Mormon tem tantas batalhas, tanto sangue. Na verdade, até o oposto, né? Na verdade, porque a gente aprende tanta coisa também nessas batalhas. É tão parecido com o que a gente já vive hoje. A gente vive isso já. Quanto mais eu tenho estudado e mais eu tenho procurado me aprofundar, porque, de novo, a maturidade faz com que a gente veja com outros olhos, outras coisas da fase da nossa vida, daquilo que a gente precisa. Mas eu falo, não é possível, realmente, eles sabem exatamente o que está acontecendo na nossa sociedade, da nossa vida. E muito como atual, a gente tem que né? fazer com os nossos filhos. O que eles passaram com os filhos deles não é tão diferente do que passam conosco. Na verdade, enquanto eu estudei muitas, dentro dessa trajetória toda no livro de Mormon, eu fico achando interessante o processo de geração em geração, que fica a primeira geração, fica a segunda geração e a terceira caminhando no caminho do convênio do Senhor, mas já aí chega um momento que alguma geração já se perde, porque ela não vivenciou aquilo. Tem menos contato com aquilo. Será que conosco não é igual? Será que Será que eu vou ser essa geração? O meu marido fala que a gente tem que imaginar as famílias, assim, as nossas gerações, como aquela corrida do bastão, sabe? Vai passando, né? E passando. Sim. Será que a gente tá passando? Tipo, isso. Eu lembro dos meus pais, mas, né? E tenho esse sentimento bom. O evangelho. Eu não quero ser o elo fraco. Será que eu tô passando o bastão para o próximo correr? É maior para poder sobreviver ao que vem ainda. Né? Nesse sentido que a Thalita estava falando, para mim, as escrituras elas são tão atuais que eu tenho inúmeras situações que eu tava com um desafio, eu vou ao templo, eu já tenho até um ritual. Eu vou ao templo. Falei, tá ruim aqui, não tô conseguindo sozinha. Eu vou ao templo, vou na sala celestial, faço minhas orações muito profundas lá. E eu abro as escrituras e começo a ler. Eu só saio de lá com uma resposta. E eu sempre saio com uma resposta. Então, pra mim, foram coisas escritas lá 1000 anos antes de Cristo, em outra época, mas que respondem. Eu tenho testemunho de que responde às nossas orações. Então, é para os nossos dias. É para nos consolar, é para nos guiar. Muitas vezes é a mesma escritura que aparece para mim, então eu já sei até exatamente que é aquele mesmo. Tem que imprimir essa aí. Pois é. Mas, e eu acredito, tenho certeza que todos vocês têm esse mesmo tipo de experiência. E quão maravilhoso é a gente poder ter acesso a isso. E algumas pessoas que podem nos assistir, talvez não sejam batizadas, não tenham entrado nesse caminho, né, de poder ter acesso a um lugar de adoração, ter acesso a
a gente poder colocar em prática em um lugar estruturado, a ter nossos filhos aprendendo na primária. Eu hoje sou líder de música da primária com muita alegria, legal. Adoro. E meus filhos estão sendo ali servidos, né, por pessoas, tem professores, e depois os jovens estão ouvindo de outras pessoas, que chega uma idade que eles já não querem ouvir tanto, os pais já não aguentam mais ouvir a mesma coisa dos pais. Tem pessoas que ajudam esses jovens. É maravilhoso fazer parte. E é muito bom quando a gente consegue mostrar os recursos do evangelho para os nossos filhos, né? Aqui, eles praticamente fizeram isso com a gente, né? Relembraram o plano, né, do Pai Celestial nessas escrituras que a gente viu, e esses são os recursos. E hoje, nossos filhos seriam, né? Todas as pessoas têm que saber quais são esses recursos. Oração, né? Jejum, templo, ir ao templo. São coisas simples que realmente trazem... teve um dia que eu falei pro meu filho, né? Você vai onde? Ele tinha uns 17, assim. Onde você tá indo, Jó? E ele falou assim, mãe, eu vou ao templo. Aí eu tomei assim, né? Fiquei surpresa, porque eu falei, ele não tem, assim, né? Vai ao templo. Ele, sim, eu vou no jardim. E eu fiquei assim, ele falou, eu vou ao templo, mãe. E eu vi que ele tinha algumas questões internas. Só talvez ele e o Pai Celestial saibam. E eu me emocionei, porque eu falei assim, que bom que o meu filho conhece os recursos do evangelho, né? Aonde ele pode procurar. Então, isso me tocou profundamente e foi um exemplo para mim. A gente fica, às vezes, os filhos fazem coisas que parece que tá invertido. Peraí, eu sou a mãe aqui. Mas é isso que é o prazeroso, depois de tanta luta, assim, né? Com os filhos pequenos, que a gente tá ali plantando. Chega uma hora que a gente começa a colher, mas o caminho do convênio é cheio de surpresas, né? Sim. Tem lombadas no caminho do convênio, tem retornos, né? O importante é saber que a gente tem retornos, tem a expiação de Cristo, tem o templo, tem as coisas que a gente pode usar para chegar nessa escritura linda aqui que a Vivi leu aquela hora, né? Eu acho que coros celestiais. E como a gente falou, uma geração é para melhorar a outra, né, Nara? Então, eu fiquei aqui pensando em você, no seu filho, e em Mormon e Moroni. Se para Mormon foi desafiador, imagina para Moroni. Não sei se foi pior, cada um tem uma realidade ali, né? Não quero falar por você, Mormon e Moroni, um dia você não vai... Mas assim, não foi fácil mesmo, né? Para ele. Mas o Senhor mostrou para ele, assim como nós nos momentos que estamos também, o Senhor vai nos mostrar, como a Vivi falou, as respostas dentro do tempo através das escrituras, né? Como já foi mencionado, todo mundo provavelmente aqui já teve uma experiência dessa, onde a gente pode ver realmente milagres na nossa vida, né? Através mesmo do cumprimento das promessas que o Senhor deixou para nós. Porque nós temos muitas promessas, né? Nós temos os mandamentos, mas eles têm promessas, assim, promissoras, né? Muito bom. E acho que dando, né, continuidade, assim, a todo esse estudo, justamente sobre milagres, né? Tem uma parte que foca bastante nisso, quando entra no capítulo 9. E é muito interessante, porque até então, aqui, né, Moroni está falando... A fórmula não muda, né? Arrependimento, acreditar em Cristo, viver o evangelho ali, né? Só que no capítulo 9, ele se direciona aos que não creem em Cristo, né? Então, como se ele estivesse até ali falando que, continua no caminho, que as promessas são essas, né? Vai ter redenção, para aqueles que já estão, para gente que já ouviria, né, essa mensagem, já viveria o evangelho, mas ele chama ao arrependimento os que não creem em Cristo, no capítulo 9, e falando sobre Jesus Cristo ser um Deus de milagres, né? E ponderando um pouco sobre isso, para mim, o que ficou muito claro nesse capítulo é que ele se trata de uma doutrina muito importante, que é que Deus é imutável, né? Deus não muda. Não importa o que aconteça, né? Se ele era um Deus de milagre antes, ele continua sendo um Deus de milagres hoje. E o que muda, às vezes, é a nossa fé. É o quanto a gente acredita nisso, o quanto a gente depende dele, mas ele continua sendo um Deus de milagres, né? E o que é um milagre? Não é nada mais do que um acontecimento extraordinário produzido pelo poder de Deus, né? Ou seja, um acontecimento fora do comum que tem a mão do Senhor claramente ali, né? Eu achei muito bonito, assim, tem vários trechos tão sensíveis desse capítulo, né? Mas ele fala, né? Vocês que
que negam que existe revelação hoje em dia, ou que negam que existem os dons, né, espirituais. Eu, particularmente, não posso negar essas coisas. Eu tenho experiências demais, eu já vivi experiências demais para conseguir negar essas coisas, né? E é uma bênção reconhecer isso, mas também é algo que é intencional, né? São coisas que a gente vive e fala, nossa, isso aqui mudou um pouco o meu coração, mudou um pouco a minha vida. A partir daqui eu não posso ser diferente, eu não posso ser igual. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ter mudado alguma coisa, né? Eu gosto muito da Bíblia, que fala, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E isso se repete ali no Novo Testamento o tempo inteiro. Quem tiver... E eu sempre, quando eu lia isso, eu falava, Senhor, abre meus ouvidos. Eu quero ser aquela que está disposta a ouvir e que tem o coração aberto para sentir. Porque, às vezes, uma mesma situação acontece com uma pessoa. Uma mesma criação é dada para uma pessoa. Mas se a gente fecha o coração e a gente começa a usar demais a razão, a gente, às vezes, não consegue ser tocado pelo Espírito. Então, o que é essa fé? Essa fé, ela não vai vir pela razão. Ela é um sentimento, é uma busca de acreditar. Esse desejo, essa busca desse desejo é do coração. Não é pela razão que a gente vai conseguir conectar a essas coisas do Espírito. E é voltar-se sempre a Cristo, né? Que é o arrependimento. O arrependimento não é só a gente parar de fazer as coisas erradas ou se arrepender de algo específico, é voltar-se a Cristo, né? Então é sempre voltar a Cristo. E uma parte que me chamou muita atenção também, que é muito especial para mim, no versículo 3, né, ele traz uma reflexão, Moroni, sobre quando a gente, né, voltar a viver com o Pai Celestial. Eu, por muito tempo, na adolescência, assim, achava que ia ser aquela coisa de você fazer as boas obras aqui, e aí você apresenta lá seu currículo, né? Quando você chegar lá na porta do céu, e esse senhor aceita, por favor, eu quero entrar. Eu achava que era algo assim. Então eu vivia uma coisa assim muito certinha, mas talvez pelo propósito não tão elevado, né? Ou não tão maduro, né? Vou dizer maduro. E aqui ele fala, supondes que habitareis com ele tendo a consciência de vossa culpa? Que podereis ser felizes habitando com aquele santo ser quando a vossa alma está atormentada pela consciência de vossa culpa. E eu aprendi isso num discurso do Brad Wilcox, né, que é um líder geral, teve vários chamados de liderança, que fala sobre a sua graça ser suficiente. Né? Eu esse discurso mudou minha vida. É maravilhoso. Eu li na faculdade e mudou minha vida. É do BYU Speeches. Isso, é perfeito. É muito bom, porque me ensinou justamente isso. Na verdade, né, não é uma lista dos nossos bons feitos que vão nos permitir entrar no céu. O nosso semblante, a gente tem que ter se transformado. A gente não vai suportar, o Senhor vai estar implorando para a gente entrar. A realidade é essa. A gente aqui não vai suportar se a gente não estiver preparado. Então, se a nossa conversão não tiver acontecido, eu acho que esse é o maior milagre. Olha que tá escrito, esse não vou ler junto. Nós estamos junto ao Espírito. O Espírito fala a mesma coisa. Fala aqui, ó. O maior milagre é podermos modificar nossa natureza carnal. E falha a ponto de mudar nosso coração e não ter mais o desejo de praticar o mal. Para mim, esse é o maior milagre. Isso. E se você for pensar hoje, né? Imagina se... O que é uma mudança de coração total? Né? Nossa, é um trabalho de uma vida toda. É um trabalho de uma vida toda. Se o Senhor fosse executar, se ele fosse realizar milagres só pirotécnicos, eu estava estudando com meu marido e ele falou, não, né, as coisas, hoje em dia, se fosse uma coisa pirotécnica, eu adorei. Se fosse só isso, um milagre, né, impressionante aos olhos, as pessoas falariam, isso aí é efeito visual, isso aí é fake, isso aí é inteligência artificial, isso aí não é. Que vem de dentro. não é suficiente. Mas o princípio da fé não começa pequeno? O princípio da fé não fala como um pequeno grão de mostarda que pode se tornar algo enorme, maravilhoso. Pequenas coisas que podem se transformar em grandes, né? E acho que a essência do Salvador é essa, é transformar a cada um de nós. Nós somos esse pequeno milagre que pode também influenciar a nossa família, a vida daqueles que nos cercam. E acho que esse é o princípio, né? O princípio da conversão acontece quando você... Bom, quando você estuda já, né, a preparação do que vai ensinar os missionários, a gente tem como é que chama? O Pregar Meu Evangelho, que é o nosso
Bíblia branca? Não, o propósito missionário, missionário, né? Fala primeiro de que temos que exercer fé em Jesus Isso. Cristo, né? Nada começa se não passar por ali primeiro, né? Aonde a gente vai demonstrar essa pequena fé e que vai mudar a nossa própria vida, a nossa própria conversão. Aquilo que diariamente a gente vai tentar transformar de alguma forma, né? E eu acho que quando a gente pensa sobre o que é o julgamento, né? No versículo 14, Moroni fala assim: então virá o julgamento dos santos sobre eles. E então chegará a hora em que aquele que é imundo ainda será imundo, e aquele que é justo ainda será justo, e aquele que é feliz ainda será feliz, e aquele que é infeliz ainda será infeliz. Então, é nada mais do que um espelho. Né? Nada mais do que um espelho do que a gente não do que a gente faz somente. Óbvio que a Quer gente parecer, faz, ser. exato, é do coração, é a intenção pura ali, né? E eu acho que o evangelho é isso, né? Se a gente fosse resumir, assim, o que é se apegar ao evangelho, o que é tudo que a gente tem debatido até aqui, assim, eu acho que é essa transformação. Não é suficiente a gente só viver o evangelho pela parte social, pela parte que a gente, eu acredito nessas coisas, mas essa aqui eu não sei. Se vier uma coisa assim do profeta, eu não sei se eu concordo muito. Assim, às vezes a gente escolhe muito o que a gente tem que acreditar. E o evangelho, ele tem coisas assim que a gente pensa que tudo é para o nosso benefício. Até o dia do Senhor, né? O Senhor fala que criou o dia do Senhor para benefício do homem. Então, se a gente for obediente a pequenas coisas e esse convite me fez refletir que eu preciso ser mais obediente a escrever, entrar no aplicativo Recordações, colocar lá um áudio, porque foi isso que o Moroni fez. Se ele não tivesse escrito, foi um diário, né, o que ele fez, as escrituras. E o que eu estou fazendo para minha posteridade? O que eu vou fazer para que eu fale com a minha posteridade como se eles estivessem presentes, né? Então, é hoje o tempo que a gente tem. Então, imbuído desse sentimento, ontem eu peguei todas as minhas pastas de recordações, falei: crianças, vem ouvir a história de amor minha, de seu pai. Essa aqui é minha pasta da missão. E eu não tinha feito isso com os meus filhos ainda, de mostrar: nossa, mãe, você guardou isso, os planejamentos, as coisas, sabe? Então, eu queria que eles, assim como o Moroni fez com a gente e deixou esse presente, né? Imagina ele cansado, e não era a canetinha que a gente pega, nem o celular que a gente digita, né? No minério lá, né? Bem mais trabalho. E sobre essa parte de mudar o nosso coração, que me tocou muito profundamente, às vezes fica uma pergunta: como, né? Como que eu vou conseguir fazer essa mudança? Porque há pessoas que fazem ela repentina, muito rápida, como um filho saiu de perseguir a igreja, tem que ter algo pirotécnico, né? Mudanças pirotécnicas, mas em geral visualmente fáceis, né, de encarar. É algo de grãozinho em grãozinho, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Eu essa semana tive a oportunidade de falar com uma pessoa que eu desenvolvi uma amizade muito especial, e ela me contou que ela teve uma experiência no templo em que ela estava gritando, ela se sentiu indigna porque ela estava gritando com as crianças. Isso lá, bem para trás na vida dela. E ela sentiu ali no templo que aqueles eram os filhos de Deus e que ela não podia fazer aquilo com eles. E eram como ela sentiu como antes de serem delas, filhos. Você está fazendo isso com os meus filhos. E depois disso, o que mais me impressionou não foi ela ter uma experiência no templo, mas foi o que ela disse em seguida, que ela disse: eu nunca mais gritei com os meus filhos. Mas isso me tocou tão profundamente, porque eu já tive vários... É por isso que eu recebo a mesma resposta. Por quê? Porque às vezes eu erro de novo, então o Senhor vai me dar a mesma resposta. E se a gente conseguir mudar de verdade, ele não precisa ficar igual a gente faz com os nossos filhos, né? E a gente não falando a mesma coisa. Ele falou, mudou. Se a gente tiver essa capacidade de mudar o nosso coração... E a gente tem que pensar assim, qual é o bastão que a gente está passando, né? Se a gente quer filhos que vão falar calmamente, a gente tem que falar calmamente. Tá sob nosso controle, né? Me lembrou aqui justamente no trechinho do versículo 27, que fala: operai a vossa própria salvação. Que tão interessante. Maravilhoso, né? É verdade. Esse verbo, operai a vossa própria salvação. Ou seja, está sob nosso controle fazer as mudanças. A gente tem esse dom, né? Que a gente precisa fazer para mudar o nosso coração. E aqui ele fala a forma, né? A pergunta: como que eu vou mudar o meu coração?
ele diz aqui que se pedir, o Senhor, ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso, né? Então, tudo na ele diz pra gente assim, ó, tudo que você me pedir, acreditando que receberá em meu nome, eu vou te dar. Ou seja, pede. Lógico que ele dá um disclosure aqui. Não peçais para satisfazer vossas próprias concupiscências. Ou seja, não vou pedir bobagem, gente. Mas coisas egoístas, né? Exato. Mas tudo que eu pedi nesse sentido de mudar, e eu tenho feito isso já há algum tempo, e porque o coração é duro, né? Claro. O orgulho tá ali. Homem natural, mulher natural. Tá presente. Eu tenho pedido para o Senhor mudar meu coração. E é incrível como em alguns pontos eu não tenho mais o desejo. Não é uma mudança que você muda quem você é. Você não tem mais o Você fica até surpreso com quem você se torna. Por exemplo, vamos supor, cumprir o dia do Senhor. Para mim, Um deleite. eu não tenho dificuldade alguma. É tão feliz, eu vou lá cantar. Mas agora que você falou, vai vir. Cuidado. Não tem porque não tem. Já dominou. É um ponto que tá fácil. Por quê? Porque eu já passei dessa fase. Exato. Né? O Senhor Tornou conseguiu. um deleite, né? Mas por pra quê? Porque eu ia aos corais, eu fazia, Então, eu buscava. Tem o trabalho planejava. todo, né? Tem todo o trabalho, o esforço. E é aquilo da graça. Você faz a tua parte. O Senhor vai e completa. Então dá a gente forças, não consegue tudo sozinho. Mas ele, com a graça, ele completa. Então tem coisas que a gente completou. Tem outras que a gente percebe, não completou. Só que a gente tá aqui nessa terra para completar. Né? Para isso que a gente tá aqui. Na verdade, esse é o plano eterno do Pai Celestial, né? Essa necessidade de virmos à Terra, ganhar um corpo, passar por essas experiências mortais, onde as mudanças devem acontecer de alguma forma, né? Para mim é um testemunho muito claro de que o Evangelho de novo na Terra permite que a gente consiga de fato superar esses nossos próprios desafios pessoais, que sozinhos não seríamos capazes, e que permite muito claramente aquilo que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos trilhar, se a gente simplesmente fizer aquilo que ele requer de nós, né? E perfeito a gente não vai ser, de fato a gente vai precisar dele ao longo de toda essa trajetória, mas acho que essa é a beleza de novo do Evangelho, né? De que ele reconhece a necessidade de seus filhos e que precisamos dele, precisamos da sua expiação, todo mundo vai passar pelo seu próprio sacrifício, pela sua própria expiação individual, né? Já tendo o Senhor pago pelos nossos pecados. Mas alguma coisa a gente tem A gente vai aprender, a gente precisa aprender. Sim, inclusive o momento de solidão, né? Que a gente pensa como um momento triste, ele pode ser uma bênção na nossa vida. Porque, no meu caso, hoje eu desfruto um pouquinho mais desse momento de solidão, assim, de que eu falo, de não ter um trabalho com filhos muito pequenos, né? Quando a gente tá nessa fase. Então, eu adoro, tipo, as manhãs bem cedo. Sou uma pessoa da manhã, acordo cedinho, aquele momento ali de solidão, no sentido de estar ali sozinha mesmo. Solitude. De solitude, é onde eu consigo realmente me conectar com o Pai Celestial, né? Fazer minha oração com mais calma e refletir. Então, e mesmo nos momentos tristes mesmo, de solidão mesmo e tudo, se você tiver atitude positiva, como o Moroni teve, e ele foi fiel mesmo estando num momento de solidão, né? Eu imagino que não foi nada fácil. Ele escreveu isso, perdi todos os meus parentes, e eu imagino que ele estava lá realmente depressivo, né? Numa tristeza. Por isso que o Senhor, sendo firme, o Senhor revelou muitas coisas a ele. Exatamente. Pra ter... Então, às vezes, vai ser isso que o Senhor vai querer da gente. Não vai ser quando tudo tá bem, né? No momento ali mais desafiador. Eu não gosto muito de falar problemático, eu gosto de falar desafiador. Que dá pra vencer. Dá pra vencer. Não é terapeuta, né? A gente nunca pode se deixar, né? Nunca desistir. Desistir, isso aí. Eu lembro que o Elder Anderson veio aqui e ele deu um treinamento para nós e ele disse que o que ele queria que a gente ministrasse seria falar para as pessoas que elas não estavam sós e que o Senhor ama cada um dos seus filhos, que ele está sempre lá por cada um deles. Então essa solidão, ela só vai ser real se a gente não se aproximar de Cristo. A gente negar a Cristo, claro, né? que às vezes a gente quer ter uma pessoa, né, do meu lado, uma amiga, mas totalmente, completamente, nem Moroni ficou. Não. Tinha o Senhor do lado. O Espírito, né? Isso. Cada um. Remete exatamente ao... Eu tinha pensado, né, um pouquinho sobre... Poxa,
será que eu já vivi alguns milagres na minha vida, né? Qual seria algum milagre meu pessoal, assim? E é exatamente sobre isso. Né, para mim, essa questão de solidão, quando minha mãe faleceu, né? Foi uns 3 meses antes de eu me casar. Eu e a Lelê, a gente teve um casamento duplo, a gente casou juntas. Então foi super especial nesse sentido, mas justamente porque minha mãe tinha falecido havia pouco tempo, né? E foi câncer, por 1 ano foi difícil, assim, né? Foi bem desafiador para a família, assim. Mas é tão interessante pensar hoje, né? Um dos milagres da minha vida que eu enxergo, primeiro foi a maneira como, acho que foi a primeira vez que na minha vida eu senti o Senhor literalmente carregar, parecia que fisicamente, me carregar no colo, sabe? Você tem uma expectativa de que você vai reagir de uma forma a um evento trágico. E aí a gente, né, eu e meus irmãos, a gente se encontrou numa posição de consolar as pessoas no velório, sabe? Coisa que, assim, eu achava que eu estaria a gente sabia que ela ia falecer, né? 1 mês antes, mais ou menos. O Senhor te fortaleceu de alguma forma, né? Mas literalmente carregou no colo, porque não fazia sentido algum a gente conseguir ter aquela força, né? Então isso foi o primeiro milagre. E pensando hoje, né, tem muitas coisas, principalmente no casamento, na maternidade, que eu me sinto muito sozinha por não ter minha mãe, né? E o que eu queria compartilhar com ela, que eu queria pedir conselho. Mas eu tenho certeza também de que muita coisa eu só pude desenvolver porque ela não está mais aqui, fisicamente. Porque senão eu dependeria totalmente dela. Ou eu teria uma pessoa muito... A circunstância te permitiu uma realidade diferente. Que eu precisei desenvolver mais rapidamente. E o Senhor te fortaleceu para que isso, de alguma forma, não viesse como um fardo. Então, assim, lógico que, né, a gente sempre vai tirar lições, né, de certas e nem quer dizer que também, nesse momento, você também não tenha sofrido. Exato. Porque as duas coisas podem caminhar juntas. Podem ser verdadeiras as duas coisas, né? Mas me lembrou porque às vezes as pessoas limitam uma coisa, né? O sofrimento, ele ainda vai acontecer, a tristeza vai vir, seja como ele se encontrava também. Mas a maneira como você enfrenta isso, a força que o Senhor lhe dá para encarar os desafios... Isso para mim é um milagre, porque para mim é um acontecimento extraordinário e tem o poder de Deus, né? Assim, totalmente envolvido. Então me ensinou muito, assim, essa reflexão. E você é parte da sua mãe, né? Você foi formada, quando a gente gera um bebê, a gente sai tecidos nossos, sangue. Então, você passou isso, né, gente? Então, por isso que é tão bonito isso, né? Suas filhas conhecem a sua mãe por você. É verdade. Um pouco dela está em você. Muitas coisas devem estar em você. Quando eu tive a Lara, foi, nossa, eu entendi o amor que minha mãe tinha por mim. E isso era uma coisa que, nossa, eu queria tanto poder expressar para ela agora eu entendi, sabe? E eu passei uma vida não entendendo, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo. A pessoa pode não estar aqui mais, né? Mas a gente vai aprendendo durante a vida toda ainda. Então, isso é muito especial, né? Foi engraçado essa semana. A minha irmã tá mandando um filho para missão, uma filha, tá indo pro Japão. E ela colocou aquela escritura que fala, porque... como é que é a escritura? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que toda criança... Minha mãe me fez decorar essa. Falando em mãe. Crê, não pereça, mas tem a vida eterna. E aí eu mandei uma mensagenzinha pra ela. Você tá sentindo um pouquinho desse amor, né? Por que você escolheu esta escritura? Ela nem tinha me ligado. Mas, de fato, quando você envia um filho, é um sacrifício, a semelhança, assim como esse amor de mãe. A gente tem um gostinho, né, do que é o amor do Pai Celestial pela gente. Porque a gente ama demais, imagina ele. Que verdade. Então a gente fica aqui com esse relato, né, de Mormon e depois Moroni, que terminou. E a gente vai começar na próxima semana Éter, o livro de Éter. Mas queria agradecer muito a vocês, meninas. Que papo tão gostoso, né? O Espírito confirmou aqui as verdades nas quais nós discutimos. E eu aprendi muito com vocês. Eu queria ficar mais quieta, mas eu tenho que, né, moderar aqui, que senão eu tinha ficado quieta, porque eu aprendi demais mesmo. Muito obrigada. Agora eu quero aprender, eu e todo mundo tá assistindo, um pouquinho mais através da música. Já tinha me esquecido. Será que vocês podem dar uma palhinha pra gente? Claro. Vamos fazer uma das músicas que a gente vai sentir falta das outras meninas que não estão aqui, mas acho que a gente pode fazer uma das músicas que a gente tem um carinho muito grande, acho que fala bem sobre esse amor que a gente tem, né, pelo Salvador. Acho que
Uma palhinha bem curtinha. Tá Vai bom. ser boa, né? Salvador, eu quero amar-te, em tua senda quero andar, socorrer o irmão aflito, minha força em ti buscar. Salvador, eu quero amar-te, sim, eu te seguirei. Não me entrego a julgamentos imperfeitos, sou também nos recônditos da alma, dores que não se vê. Não me entrego a julgamentos, sim, eu te seguirei. Meninas, muito obrigada, de verdade, coração. Que vocês tenham uma boa semana, possam ter aproveitado desse espírito doce e maravilhoso que essas meninas trouxeram. Então, se vocês ainda não seguem essas meninas maravilhosas, tem mais 5. Imagina a potência. Sigam as meninas lá no Instagram, que é ava_grupo vocal. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.